Recentemente, a Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, lançou a plataforma interativa Retratos Regionais. Nela é possível encontrar informações sobre o desempenho do mercado de trabalho em todo o estado. No programa Rio em Foco, que começa agora, vamos entender como os dados disponibilizados nessa plataforma podem auxiliar tanto o empresário na tomada de decisões, como o poder público e também o cidadão para que ele possa empreender e buscar melhores empregos na sua região. Vem com a gente! Atualizada mensalmente, a plataforma Retratos Regionais é dividida em dois painéis, regional e setorial. Para falar sobre a importância dos dados e informações disponíveis nesse conteúdo, eu converso com o gerente de estudos econômicos da Firjan, Jonatas Goulart. Oi, Jonatas, tudo bem? Tudo bem. Uma das coisas interessantes, na verdade, é sempre a necessidade, eu falo aqui da perspectiva do setor público, é ter acesso às informações e poder pensar em cima desses dados colocados. De que forma a plataforma Retratos Regionais pode ajudar nesse processo de diálogo da Firjan com as instituições e o poder público? Então, o nosso objetivo foi construir uma ferramenta que ela fosse simples, principalmente, né? Os dados de mercado de trabalho esse ano, de 2020, eles passaram por uma mudança muito significativa e muita gente ficou perdida da maneira como eles buscavam os dados anteriormente. Então, a gente já estava com a ideia de fazer um dashboard de diversas informações, que seria mais ou menos transformar de maneira digital o Retratos Regionais, que era um produto que nós já possuímos, só que em 2020 a gente já estava bem encaminhado já com a automação dos retratos regionais, mas em 2020, com a mudança dos dados do Ministério do Trabalho e a necessidade de acompanhar também a conjuntura econômica, a gente entendeu que seria melhor e mais eficiente a gente transformar o nosso produto em algo que a gente pudesse fornecer para a sociedade informações de conjuntura econômica que fosse tanto setorial como regional de uma maneira mais simples e prática. Então, o Retratos Regionais digital, como a gente está chamando agora, ele já é uma ideia que surge há bastante tempo, mas a adaptação que nós fizemos esse ano foi para a gente fornecer informações mais simples nesse cenário de pandemia, onde mais informações sobre economia é bem mais importante. E na verdade essa leitura conjuntural ela passa a ser quase que diária, né, dadas as novidades que estão acontecendo. Em termos de mercado de trabalho, quais foram os dados que vocês levantaram nessa primeira olhada, né, nos retratos regionais já automatizados? A gente está olhando os dados de geração de emprego, tanto por setor, a gente está falando principalmente dos setores industriais e também por região. A gente, na realidade, tem uma separação por região, que é uma divisão específica da Firjan, mas você pode olhar município por município. A gente pode olhar um subsetor de um município específico e saber se aquele subsetor daquele município está gerando emprego, então se ele está demitindo, e acompanhar exatamente essa evolução ao longo de 2020. Então, essa análise mensal, por exemplo, de um município da Baixada, entender se um determinado subsetor está contratando é importante tanto para o gestor público quanto para quem está também buscando emprego, entender mais ou menos como é que está o aquecimento de cada setor em cada município. Quais são os dados? Você falou das mudanças que o Ministério da Economia teve nessa questão da análise, né, do mercado de trabalho. Quais são os dados que estão disponíveis nessa plataforma, as fontes oficiais que vocês utilizaram? Então, são os dados de geração de emprego. A gente está olhando especificamente quantos empregos foram gerados em setores e municípios especificamente. O Ministério do Trabalho, ele também fornece os dados de estabelecimentos, ou seja, número de estabelecimentos comerciais, é como se fosse uma indústria ou uma empresa, quantas empresas existem. Só que nesse primeiro momento a gente preferiu olhar os dados do mercado de trabalho, que a gente achou que era mais importante nesse momento. Então, quem for consultar a nossa plataforma vai ter um olhar bem detalhado do mercado de trabalho, ou seja, quantos empregos formais foram gerados naquele setor ou naquele município.
que é uma demanda, inclusive, para pensar a política pública. Muito do que se fala sobre a necessidade de incentivos fiscais, por exemplo, a determinado setor ou determinada região, está muito baseado no potencial de geração de emprego e renda que aquele incentivo pode trazer. Então, também repensar em cima dessas bases ajuda a orientar melhor essas políticas. E como é que está esse diálogo, né, e o avanço dessa discussão a respeito dos setores? O que vocês estão vendo já, né, de impacto que a pandemia teve nas regiões do estado do Rio de Janeiro e quais as regiões que estão reagindo melhor nessa retomada? Então, uma coisa que é importante a gente destacar que o que está determinando também a recuperação da economia é o dinheiro que o setor público, principalmente o governo federal, colocou para poder recuperar a economia. Então, estamos falando principalmente desse fundo emergencial que foi para socorrer principalmente as famílias de renda mais baixa. Então, o que a gente tem observado é que, por exemplo, o setor de serviços, que é um setor que tem um consumo muito mais de uma população de uma renda mais alta, ele tem apresentado uma recuperação mais lenta. Agora, os setores industriais que vendem, por exemplo, os bens que são consumidos pelas faixas da população de renda mais baixa, ela tem apresentado uma recuperação mais forte. Então, por exemplo, setor de alimentos, setor de embalagens plásticas, que muitas vezes também fornece para esses setores, já tem apresentado uma recuperação mais forte. Então, enquanto, por exemplo, a gente vê no setor de serviços, no setor de serviços de maneira mais clara, por exemplo, os voltados ao turismo. A gente ainda não vê uma recuperação desse setor. Então, a recuperação está acontecendo, mas em tempos e movimentos diferentes. Os setores que são principalmente fornecedores de produtos para as populações de renda mais baixa já têm apresentado uma recuperação mais forte. Então, é isso que a gente tem olhado nos indicadores e os dados de mercado de trabalho têm caminhado na mesma direção. A gente já tem conversado com empresários que têm falado, olha só, já estou voltando a contratar, daqui a pouco eu volto a ter o mesmo nível de funcionários que eu tinha antes da pandemia. E essa conversa com eles, ela fala exatamente o que a gente tem observado nos números. Se a gente olhar os dados de agosto especificamente, a gente já vê um resultado positivo na indústria do Rio, enquanto o setor de serviços ainda está sofrendo os efeitos da crise. E em relação a essa questão da plataforma em si, né? Ela está dividida, como a gente falou aqui, em 2 painéis, falando do regional e do setorial. E em relação à questão da interação, queria que você falasse um pouquinho como o usuário pode fazer uso dessas informações e de que forma ele consegue interagir com a plataforma. Então, para facilitar a análise, a gente pensou em criar 2 painéis distintos. Um que a gente olha especificamente regiões. Então, você consegue separar por região. Então, você, por exemplo, região Centro-Norte, uma região da Baixada 1 ou Baixada 2, e você consegue ver dentro daquela região quais são os setores que estão puxando. Se a gente tem um crescimento mais forte de um setor A, um setor B, e aí a gente não consegue olhar muito detalhamento o setor, mas a gente consegue olhar, sim, o setor de uma maneira macro. E, por exemplo, se você quiser olhar, por exemplo, um município específico, você também tem essa capacidade de olhar um município. Esse é o que a gente está falando do painel regional. E também tem um painel setorial, que a gente está olhando especificamente os setores da indústria. Então, quando você olha lá, por exemplo, um setor metal mecânico, ou, por exemplo, um setor de plástico, você consegue até ir no micro setor e entender se aquele setor ali, ele também está tendo uma recuperação econômica mais forte. Você também consegue saber até em que região aquele setor está apresentando uma recuperação mais forte. Então, é muito mais para facilitar a consulta de quem vai chegar lá no nosso site. Então, a gente pensou exatamente numa maneira em que qualquer um que vai entrar na plataforma consiga ter essa análise de uma maneira mais simples e mais fácil. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco e você não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. De acordo com os últimos dados atualizados da plataforma Retratos Regionais, desenvolvida pela Firjan, a indústria fluminense voltou a contratar no mês de julho. Foi exatamente um pouquinho do que a gente já estava falando no bloco anterior. Queria que você mergulhasse agora em cima desses dados, né? Quais foram as regiões e os setores que mais se destacaram nessa retomada?
Então, como eu havia falado, quando a gente olha especificamente para os setores, um exemplo que eu até dei no bloco anterior, por exemplo, o setor de plástico e o setor de alimentos. Eles já apresentaram um crescimento forte, quando a gente vai olhar nos detalhes, porque são setores que fornecem produtos para as famílias de renda mais baixa. Então, a gente já tem observado que a recuperação da economia ela tem acontecido antes do que a gente esperava. Então, uma coisa que é até importante a gente explicar, geralmente a gente observa o crescimento da atividade para depois a gente ver uma recuperação do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho ele é um pouco rígido, então é caro você fazer uma contratação, assim como é caro fazer um processo de demissão. Então os empresários eles esperam um pouco mais a consolidação daquela demanda para eles irem para o mercado de trabalho fazer as contratações. Então, a recuperação desses setores revela que a demanda está forte o suficiente para eles voltarem ao ritmo de contratações. Então, a notícia é boa. Mas a própria mudança também, né, durante esse período da pandemia, oferecendo determinados regimes para quem contrata, né, podendo suspender contratos, etc., também permitiu um retorno mais rápido desses empregados, que podem ter ficado um tempo recebendo menos ou no regime diferenciado, mas que voltam à atividade agora com a retomada da demanda. E se você for falar também em questão de plástico, por exemplo, também a gente mudou muitos hábitos durante a pandemia e a demanda aumenta com isso. Quer dizer, os desafios também são de olhar para esse novo mercado e essa nova configuração que está se desenhando. Esse é um ponto importante, a gente já começa a entender que essa pandemia ela tem mudado os setores econômicos de uma maneira bem interessante. Por exemplo, tem setores que já sentem que falta, por exemplo, matéria-prima para a produção. Por quê? Porque ficou tudo parado nesse período de pandemia. Então, a gente percebe um desequilíbrio acontecendo em diversos setores. Às vezes é um aumento do preço, às vezes é o desabastecimento, que a demanda já voltou e ele ainda não tem produtos. E a gente consegue perceber, por exemplo, às vezes substituição de tipo de produtos. Por exemplo, é um caso bem específico, descartáveis era algo que a gente já estava pensando que não era... a economia não estava caminhando para isso. Hoje em dia, com a necessidade de você descartar produtos por causa do contágio, acaba a gente voltando à necessidade de usar produtos descartáveis. Então, uma mudança que está acontecendo na sociedade e os setores industriais estão já acompanhando essas mudanças e a gente consegue perceber que setores estão apresentando queda na demanda, enquanto outros setores estão apresentando um crescimento muito forte. Por exemplo, a gente estava falando que também um setor que sofreu muito durante essa pandemia também foi o vestuário, porque quem é que ia comprar roupa ou sapato para poder fazer reunião por videoconferência? Então, quem vende sapato ou calça jeans, certamente sofreu muito mais do que, por exemplo, setores que já estão fornecendo por exemplo, o setor de alimentos. Mas teve também alguns setores olhando para essas demandas e mudando a sua linha de produção para poder atender essas demandas, né? Quer dizer, no setor de vestuário, muita gente passou a fazer máscara, álcool gel no setor de cosméticos, quer dizer, também mudanças muito rápidas que aconteceram, né? Eu acho que muito também pela próprio diálogo e atividade das instituições que apoiam isso, também ficou registrado ali o potencial de reinvenção e de reorganização dessa base produtiva. Isso é possível visualizar nos dados? Assim, a gente consegue retirar a partir dessas experiências dados que comprovem o quanto isso gerou de ganho? Sim, quando a gente olha, por exemplo, o setor de cosméticos, que ele também tem condição de produzir álcool em gel, a gente vê esse setor que ele sentiu de maneira muito pequena os efeitos da pandemia. Exatamente porque ele conseguiu fazer uma reconversão da sua atividade produtiva exatamente para poder oferecer à sociedade o que ela estava demandando, que era necessário naquele momento. Então, a gente viu muitas indústrias conseguindo se adaptar de maneira muito rápida para poder oferecer o que estava sendo exigido da sociedade naquele momento. Então, alguns outros setores, como, por exemplo, o setor automotivo, alguns conseguiram fazer alguma adaptação
situação, mas esses, em geral, não conseguiram, sofreram bastante com a crise. Então, a gente consegue os dados, é importante a gente entender, os dados, eles são atualizados de maneira quase que instantânea quando eles são liberados, então a gente já consegue ter uma ideia de maneira muito rápida do que está acontecendo na economia. Você podia falar um pouquinho, né? Você falou dos retratos regionais, ele já era um projeto que já rodava na Firjan de maneira ainda não digitalizada, né? Não automatizada, e aí passaram a estar disponíveis nessa plataforma para o cidadão, para quem quiser acessar esses dados. A gente consegue ter um olhar de mais médio prazo, quer dizer, olhando o momento anterior à pandemia e agora o que aconteceu durante esse período? Então, os retratos regionais, eles já, como você falou, ele já existia num formato que era em PDF, não era de uma consulta através de dashboards, e a gente estava trabalhando exatamente na tecnologia para poder transformar ele para esse formato. Só que, mais ou menos ali em maio e junho, ele já estava praticamente pronto, faltavam alguns ajustes, a gente pensou o seguinte, olha só, não faz sentido nenhum eu fornecer para a sociedade dado de 2019 a dado de 2018. Eu preciso oferecer para eles o dado mais recente, que é isso que a gente precisa. Então, a gente meio que interrompeu o antigo retrato regionais e reconstruiu o novo em 3 meses para a gente conseguir oferecer para a sociedade o que era necessário naquele momento. Mas o nosso plano é pegar o antigo e adaptar ele para trazer ele para essa nova plataforma. A gente já está fazendo isso, é bem provável que o processo de adaptação seja longo, porque são muitos dados. A gente tem dado do nosso índice de desenvolvimento municipal, índice de gestão fiscal, tem PIB, tem dado que a gente vai trazer dado de infraestrutura, tem um emaranhado de dados, é muita informação, e a gente vai colocando eles aos poucos dentro dessa plataforma. Com os dados de mercado de trabalho em si, a gente vai ter um problema de adaptação, porque os dados de 2020, eles têm uma nova metodologia que não permite que a gente compare ele com os dados anteriores. Eles estão muito melhores do que os dados anteriores. Então, se a gente comparar 2020 com 2019, a gente vai falar, pô, cresceu muito ou caiu muito. Não, os dados são diferentes, então uma comparação que os economistas vão ter que arrumar um jeito de fazer essa comparação, mas eles não são, em geral, comparáveis. Mas a gente vai trazer todos aqueles dados para essa plataforma para a gente conseguir, pelo menos, aí, olhar para trás e falar assim, pô, o problema também de saúde, o problema de educação, o problema de gestão fiscal, todo um retrato dos municípios a gente vai ter dentro dessa plataforma no médio prazo. Nesse curto prazo, a gente preferiu oferecer para eles o que era mais demandado nesse momento, que era mais importante. A gente já está caminhando para o intervalo, mas eu queria só que você contasse aqui para os telespectadores qual o endereço para eles acessarem todos esses dados dos quais a gente está falando. www.firjan.com.br/retratos regionais. A gente vai fazer esse rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com o gerente de estudos econômicos da Firjan, Jonatas Goulart, para falar sobre o lançamento da plataforma Retratos Regionais e a importância das informações disponibilizadas nessa plataforma para empresários, cidadãos e governo. Jonatas, em cima desses dados que já foram levantados, que estão disponíveis na plataforma, o que vocês já fizeram de análise e de que forma esses dados estão servindo para um diálogo com o governo sobre as ações que precisam ser tomadas de forma emergencial ainda para conter os impactos da pandemia na economia? A gente tem sido procurado porque a gente sempre forneceu dado, por exemplo, para as prefeituras. E eles, às vezes, querem saber exatamente como é que foi, como é que eles sentiram os efeitos dessa pandemia. Então, para a gente agora foi de maneira muito mais simples. Ou entra lá nos retratos regionais, que você seleciona no painel regional o seu município, e você vai ter um diagnóstico preciso exatamente de como seu município está se recuperando da crise. Então, para a gente também é muito simples, porque
O trabalho que nós tínhamos antes de baixar esses dados e fornecer para os municípios, ele já está lá na mão do gestor público. Então, a gente já tem fornecido isso para muitas cidades que têm dificuldade, às vezes, de ter acesso aos dados. Você não é tão simples você entrar na base de dados de mercado de trabalho, lá do Ministério da Economia, e baixar as informações. Então, isso facilita muito e é isso que a gente realmente queria. E quando a gente pensa exatamente em política pública, o prefeito que quer minimizar o impacto, ele sabe exatamente em qual setor ele precisa colocar mais recursos para poder minimizar os impactos. Você falou muito da questão do impacto que é visível no setor de serviços. De que maneira, na sua opinião, trabalhar o encadeamento produtivo e trazer também mais para perto da indústria, né, os diversos serviços que podem ser fornecidos, pode ajudar também nessa retomada? O setor de serviços, a gente fala muito que hoje em dia ele é um setor mais forte, porque em termos de geração de PIB, ou até geração de emprego, por exemplo, no estado do Rio, ele tem mais de 50% do PIB do estado. Então, é um setor extremamente relevante, muito forte, e é um setor que ele também fornece, os serviços, eles geralmente são consumidos porque eles têm um valor agregado também muito alto. Então, como é que o serviço ele consegue ser dinamizado? Quando a gente fala de adensamento de cadeia produtiva, é isso que a gente precisa entender agora, com a importância disso, porque a indústria consome muito serviço. Então, hoje em dia a gente discute muito, por exemplo, antigamente o CD era um produto da indústria, hoje em dia o serviço de streaming. Então, quando a gente fala de serviço, a gente está falando de uma transformação digital que tudo virou serviço. Então, algumas áreas do setor de serviço, como por exemplo serviços tecnológicos, estão indo muito bem. Outros estão sofrendo porque é natural o que a gente, como eu falei, por exemplo, serviço ligado ao turismo. É natural que isso tenha um sofrimento maior nesse momento, mas também o turismo ligado a negócios, que também está ligado à atividade industrial, também vai continuar sofrendo. Mas quando a gente tiver a gente costuma falar, ano que vem, que a gente está preparando, esperando também, por exemplo, uma vacina, que a gente consiga ter uma normalidade da circulação de pessoas, o setor de serviços também vai se recuperar de maneira muito forte também, fornecendo para as indústrias. Então, por exemplo, o setor de óleo e gás no Rio de Janeiro, que é um setor muito forte, ele é extremamente dependente do setor de serviços. Então, a gente já começa a esperar que no final do ano ele tenha uma recuperação também mais forte, mais intensa, talvez até em algum momento ultrapassando o que a gente está vendo agora na indústria. Uma das coisas que se falou muito, também analisando cenários e conjuntura, né, trazida pela pandemia, foi justamente essa questão do desenvolvimento local, da importância da indústria local, das pessoas olharem os serviços locais, quem está ali perto produzindo, né, e o quanto o fechamento de fronteiras por conta do contágio da Covid-19 também trouxe novos desafios para a reindustrialização, né? O estado do Rio de Janeiro vem sofrendo há muitos anos com essa questão da desindustrialização. De que maneira vocês têm pensado, né, e refletido sobre esses dados que o Retratos Regionais trazem, para poder pensar uma forma de retomada da indústria e de atração de novos investimentos no estado do Rio de Janeiro? Esse é um ponto importante, né, porque a gente percebeu a necessidade de ter um desenvolvimento da atividade econômica local. E ficou muito claro com essa pandemia que tem alguns setores que eles não podem ficar frágeis dentro de um município ou dentro de uma pequena região. Então, isso ficou mais claro até quando a gente pensa especificamente em política pública regional, política pública local. Então, é importante que o gestor público, ao olhar também os dados dos retratos regionais, eles consigam ver exatamente quais são os setores que são relevantes para aquela região, para aquele município, e pense da seguinte maneira: esse setor eu preciso me esforçar para que ele não venha a ter perdas significativas, porque ele é importante no fornecimento de bens e serviços do meu município, da minha região. Então, nesse sentido, os retratos regionais são importantíssimos, que eles conseguem mostrar um diagnóstico dos setores que são relevantes e como é que eles têm
se eles têm sido suficientes para poder segurar a atividade econômica local, se eles precisam de algum suporte do setor público para poder se manter funcionando e manter robusto e manter a atividade econômica. Em termos de desafios, agora, com a digitalização, também ficou muito claro, né, a necessidade de entrar nesse mundo e de entender essas demandas como elas surgem, né? Hoje, a pessoa pode não só fornecer o copo, mas também o serviço e recolher, e tem várias demandas que vão surgindo e que vão impulsionando aí novos desafios. Como é que está a reflexão também a respeito dessa questão da digitalização, de como as indústrias estão se adaptando a esses processos que surgiram com a pandemia? Isso é o que, teoricamente, todos chamam aí de um novo normal. A gente pode falar que isso nem é mais novo, já é o normal. E essa que a gente está falando, quando você entende que o mundo mudou, a necessidade de você se readaptar é importantíssima. Então, o empresário da indústria, que ele já está acostumado, principalmente no Rio de Janeiro, que ele já está acostumado a sobreviver num cenário extremamente complexo, principalmente num cenário complexo no ponto de vista tributário, no ponto de vista de competitividade, ele consegue já olhar para esse cenário caótico e enxergar qual é o melhor caminho para ele seguir. Então, a gente já viu muitos empresários que já têm aproveitado e falado, olha só, nesse cenário eu estou aproveitado que eu enxerguei que o caminho agora seguir nessa direção, o caminho é seguir numa outra direção. Eu conversei com empresários que aproveitaram esse momento de pandemia para poder olhar para dentro da sua fábrica e tornar o processo produtivo mais eficiente, ou mudando processos produtivos, ou então fazendo manutenção em máquinas, ou então pensando, olha só, eu tinha determinadas lojas físicas, hoje em dia eu estou conseguindo ir para um e-commerce de uma maneira muito mais eficiente, então eu consigo cortar custo fixo. Então a gente já consegue ver muitos empresários que aproveitaram esse momento para poder ter ganhos de produtividade no seu dia a dia dentro da sua empresa. E o que a gente espera é que esses dados se reflitam, quer dizer, na geração de mais empregos e que a gente possa assistir aí nos próximos meses e ano a retomada da economia no estado do Rio de Janeiro. Em termos de reflexão, só para a gente fechar aqui o nosso programa, o que você acha de que forma, né, esse lançamento do Retratos Regionais, a organização dos dados para fornecer para reflexão e justamente para orientar essa ação podem contribuir nesse novo normal? Nosso principal objetivo é fornecer tanto para o gestor público, que é entender o mercado de trabalho do seu município, da sua região, ele possa ter ali um diagnóstico claro e simples, e principalmente para o empresário da indústria, que ele precisa entender também como é que a economia está caminhando, onde provavelmente tem demanda, onde tem consumo, para onde ele caminha, se o setor dele está se recuperando em outras regiões, se não está se recuperando. Então, o nosso objetivo é que ele possa usar aquilo dali, principalmente como facilitador de tomada de decisão para o seu negócio. Bem, obrigada por você ter participado do programa, Jonatas. A gente vai ficando por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Você já conhece a nossa versão Rio em Foco em formato podcast? Se ainda não, acesse a sua plataforma de streaming preferida e procura por Quero Discutir o Meu Estado, Rio em Foco. Lá você vai poder conferir essa e outras edições do programa. Não perca. Eu fico por aqui e te espero na próxima segunda. TV Alerj, o canal do Povo.